bem-vinda à minha casa, Renata. Muito obrigada, Nansu. Um prazer. Muito obrigada por me receber aqui. Imagina. Manual das Dorameiras. É um prazer. Eis a casa. Nada. Vamos sentar, tomar um chá. Eu estou aqui com a Renata e eu fiz um chá de ginseng. Essa louça veio da Coreia. Tem pelo menos 50 anos, porque era do enxoval da minha ex-sogra. Dizem que não tem ex-sogra, né? Tudo sogra, só tem ex-marido. Gente, que honra. Olha, que responsabilidade, hein? Aqui, tomar um chá com a Dona Su. De ginseng, ou seja, o chá, um dos produtos referência da Coreia, porque ele é tombado. E o melhor solo é da Coreia, porque a terra é propícia para a planta ginseng. Fala um pouquinho pra gente qual o benefício desse chá. Nossa, isso aqui cura tudo. Para Precisando muito desse, olha. Para pressão, para imunidade, para cicatrização, para energia, dar um up. Eu dava muito para os meus chefes, porque tem que trabalhar muito. Isso aqui é um incentivo para você dar um up na sua força. E é energético. Então, não é bom tomar à noite. Agora, uma das curiosidades do ginseng é que o chá é feito da raiz. As folhas são alucinógenas, então é proibido a comercialização. Proibido. Só pode a raiz. Experimenta. Aonde ficar confortável para você. Eu gosto assim, sem açúcar. É gostoso, né? Gostoso. Gostosinho. Eu adoro chá. Realmente bem gostoso. Não é? E vai me dar a energia que eu tô precisando. Gente, hoje, né, vocês já perceberam, já estamos aqui gravando o quadro de entrevista do canal. E hoje temos aqui maravilhosa Dona Su. Normalmente não é comum, né, eu até fazer isso, mas vou falar um pouquinho antes, eu normalmente falo depois. As pessoas que seguem a Dona Su, vejo que ela tem muitos seguidores e as pessoas amam Dona Su de paixão. Ela é uma pessoa que transmite realmente uma energia positiva. Ela tem uma estrela que brilha nela, que é diferente, sabe? Ao abrir a porta e receber, ela tem uma energia que abraça você. Sensacional, assim, não dá pra explicar. Tô tentando, mas é só quando você sente. Então, tudo que ela transmite pra gente na telinha é muito mais que isso. Menina, eu fiquei toda arrepiada com essa introdução. Não, Tudo isso, não, verdade. gente. Não, é assim. Eu tô sentindo assim, então gostaria muito de passar pra vocês. Bom, mas sem delongas, vamos aqui às perguntas, que tem coisas que vocês querem saber. E eu também. Vamos lá. Quem é Su Yu-Yang? Menina, mas é 55 anos de história. Faz um recorte aí. Um resumão. Um resumão. Eu nasci em dezembro de 68. E foi a pior nevasca da Coreia. Então, meu pai ficou com preguiça de sair de casa para ir registrar. Aí ele me registrou 20 de março de 69. Quando eu era criança, eu odiava, porque eu ficava uns 4 meses sendo mais nova. Agora eu tô achando ótimo. Porque agora eu fico 4 meses na idade anterior. Com 2 anos eu vim para o Brasil. Quando eu cheguei, eu e meu irmão viemos de fralda, de mamadeira, sem falar português, sem falar coreano. E ficamos em casa até os 6 anos de idade. E eu fui jogada na primeira série, naquela época não tinha pré-alfabetização. E eu só falava coreano, porque eu ficava em casa. Aí aquela velhinha, tipo, não tá entendendo nada. O que essa velhinha tá falando comigo? Não entendia nada. Aí eu fui reprovada. Aí meu pai, não, ninguém vai reprovar minha filha, que ela é muito inteligente, mudou de colégio e me colocou na 2ª série. E foi super bem. A partir da 2ª, foi super tranquilo. Aí o meu irmão vai me matar. Desde pequena, eu passava direto, sem ficar de recuperação. E o meu irmão sempre ficava de recuperação. Então, eu entrava de férias mais cedo, mas tinha que continuar estudando com o meu irmão. Aí ele passava. Aí, com 15 anos, eu estive no 2º grau, fiz o 3º ano. Eu trabalhei dos 9 aos 14, 15, nas lojas do meu pai. 9 anos já estava lá. Trabalho infantil naquela época, não era proibido. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu fiquei no 3º ano, aí meu pai falou, você vai parar de ir para as lojas e vai estudar para passar no vestibular. E vai passar na federal.
Eu fiquei 1 ano em casa, estudei igual uma louca e deu certo. Eu passei de primeira em Direito na UNB. E aí, logo que me formei, casei. Fiquei 5 anos casada, sem trabalhar, porque mulher direita coreana, naquela época, não podia... Isso é uma tradição coreana. A mulher nobre não coloca o rosto para fora de casa. Até para ser atendida por médico, antigamente, as casas eram de papel, as paredes. Colocava uma linha no pulso da mulher e o médico, do outro lado da parede, sentia o pulso pela linha e fazia o diagnóstico. Nossa! Essa é a tradição antiga. Mas manteve-se, hoje não tem mais, da mulher nobre ser dentro de casa, ninguém vê o rosto dela. Na regime de escravidão. Né? Então, eu era formada, brilhantemente formada. Meu professor até falou, quando eu me formei, vai para a Itália fazer mestrado e doutorado em processo civil na Itália, porque eu não tenho nenhum aluno. Professor, eu vou casar. E casei, fiquei 5 anos, e aí fui abandonada pelo pai do Gabriel. Eu com diploma, sem emprego, sem experiência. Vou fazer concurso. Orei para Deus, e aí eu falei, Deus, eu tenho uma boca para alimentar. Então, essa prova, se eu passar, eu vou entender que é o seu caminho para mim. E nunca mais vou desistir. Eu vou fazer até conquistar. Se eu não passar, é sinal que não é o caminho. Eu vou para os Estados Unidos fazer uma especialização em comércio e abro o meu comércio para sustentar o Gabriel. E deu certo. Eu vendi um escritório que meus pais tinham me dado de presente de formatura. Deu 50 mil na época. Dividi pelas despesas que eu tinha, deu 18 meses. Aí eu tenho 18 meses para passar no concurso. Senão, eu mato minha criança de fome e eu morro de fome. E com 18 meses, passei para na lista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Mais 1 ano, aí passei em todas que eu quis. Para magistratura, procuradoria, AGU, tudo. E eu escolhi a procuradoria porque juiz tem que estar presente por causa das audiências nas cidades muito longe, cidades satélites. E aí isso não vai ser bom para eu criar o Gabriel, porque na procuradoria, há 30 anos atrás, já era home office. Então, eu fazia os processos em casa, no outro era drive-thru. Eu entregava os processos, eles me davam novos processos e fazia assim, e eu trabalhava em casa. Foi ótimo para criar o Gabriel. E sabe como eu decidi? Eu passei primeiro na procuradoria e 3 meses depois para a magistratura. E teve uma semana que o Gabriel pegou pneumonia, estava com febrão de 41 graus. E aí eu fiz drive-thru de verdade. Enquanto a febre dele abaixava, eu ia rapidinho para a procuradoria. E aí depois de uma semana eu cheguei toda pianinho. Porque eu pensei que ia levar bronca. Ninguém me deu bronca, ninguém perguntou por que eu fui, por que eu não fui. Aqui que eu tenho que ficar. E foi ótimo, foi a melhor decisão. Eu pude exercer um cargo de Estado, cheguei até o grau máximo da carreira de subprocuradora-geral do DF, e a cereja do bolo, antes de me aposentar, eu concorri ao Conselho Superior da Procuradoria do DF, cuja principal função é julgar processos disciplinares contra colegas. E aí as pessoas começaram, Suzy candidata. Eu, não, ninguém me conhece na procuradoria. Eu sempre fui da tributária. Aí eu vou ter os votos dos tributários, mas tem outras unidades que ninguém me conhece. Suzy candidata. Para minha surpresa, a votação foi tão expressiva, eu fui a zebra. Mas aquilo me deu um orgulho, porque é sinal que os meus colegas reconheceram a minha competência, o meu comprometimento, enfim, reconheceram. Eles acabaram propagando para os outros que não. Não, os outros me conheciam. Eu que não conhecia eles. Eu pensava que eles
não me conheciam, porque de todas as unidades da Procuradoria, a tributária é onde há menos entrosamento, porque muito processo. Não tem aquela hora do cafezinho, não tem aquele intervalinho que o pessoal bate papo rádio ali. corredor, não tem na tributária, porque realmente é muito pesado. Então ninguém me conhece, só o pessoal da tributária. Mas, para minha surpresa, A conheciam. senhora já era famosa e não sabia. Exatamente. Olha como isso vem, gente, de longa data. Pois é isso. E aí eu me aposentei em outubro do ano passado. Em janeiro, o Gabriel saiu do ninho de verdade, porque ele foi para São Paulo. Esse ano, para mim, foi um ano muito, muito difícil. Por problemas de saúde, ainda resquício do burnout e do pânico do meu trabalho. E somou a um ninho vazio. Eu acho que meu corpo sentiu emocionalmente. Eu só queria tirar uma dúvida, que essa dúvida também é minha, mas já vi outras pessoas perguntando. Quando a senhora casou aqui no Brasil e viveu aqui no Brasil, mas vivia com as regras da Coreia? Foi assim, o meu ex-marido, ele é segundo filho. São 7 filhos, 5 mulheres, um mais velho e um mais novo, de homem. Lá na Coreia se valoriza muito o primeiro filho, porque é geralmente quem vai morar com os pais e vai sustentar os pais. E o meu ex-marido, ele era muito amargurado com isso, porque ele sempre sentiu, desde pequeno, uma preferência pelo irmão, pelo mais velho. E aí ele tinha decidido, na Coreia, imigrar. E aí ele ficou entre Austrália, Brasil, e a irmã morava aqui no Brasil, ele veio. E aí encontrou uma menina ajeitadinha, aclimatizada no Brasil, estudou numa das melhores faculdades do país, os pais abastados, enfim, tradicionais. Aí ele juntou a fome com a vontade de comer, me pediu em casamento e eu aceitei, com 11 dias de namoro. Nossa! Aí depois de 4 meses eu fui para a Coreia e eu tinha que ser educada pela família, ser climatizada. É que estava acostumada com o Não, porque eu era imigrante, ele, é filha de pais ricos, é formada, estudou direito numa das melhores faculdades do Brasil, a gente vai mostrar o lugar dela, de esposa de caçula. Ai, eles rebaixavam? Muito. Eu sofri humilhação, bullying. E eu só não voltava para o Brasil porque as pessoas iam dizer que meus pais não souberam me educar. E aí, quando eu falei as atrocidades que eu passei, minha filha, por que você não voltou? Por causa disso. Mas foi difícil. E eu aprendi os costumes, todos os conteúdos que eu sei da Coreia, foi esse ano que eu passei lá. Mas o combinado era a gente morar aqui, porque meu pai falou, se você casar e levar minha filha para morar na Coreia, não vai ter serventia nenhuma, porque ela não sabe nada da Coreia. Agora, se você quiser morar no Brasil, aí eu acho que vale a pena. Eu queria emigrar. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Mas depois que casou, ele quis levar a senhora para lá? Não, a gente ficou 1 ano lá. Ah, tá. Depois voltou. Aí eu, para me livrar daquela opressão, eu inventei de estudar na Universidade de Seul o coreano. Ele falou, eu não tenho coragem de pedir para os meus pais. Eu tive que pedir de joelhos para os meus sogros autorizarem eu estudar coreano durante 1 ano na Coreia. E o que convenceu que eles não queriam é que eu quero aprender coreano para poder escrever carta para vocês. E a minha concunhada, esposa do irmão mais velho, me odiava por isso. Porque eu tinha 4 horas de liberdade por dia que ela não tinha. E eu já dei esse conselho para as lindinhas, não casa com filho de trilhardário, filho de bilionário, CEOs, filhos de CEOs. Porque essas pessoas, pelo que eu vi, são mimadas, não têm formação acadêmica, não têm formação técnica, vive da fortuna dos pais. E aí são irresponsáveis, como ocorreu do abandono do pai do Gabriel. Quando ele viu que vida de imigrante é ralação, trabalho, vencer barreiras, matar um leão por dia, aí ele foi embora. Sem falar que ia embora, sem nada.
Então, é melhor a gente se casar com uma pessoa promissora, que estudou, que trabalha e que vai crescer junto com você. Aí você pode construir uma família. Estou desiludindo as doraneiras, mas essa é a verdade e a minha experiência. Então, na verdade, dona Su, o que a gente assiste nos doramas, até em relação lá os filhos, Bullying, né? Não, é aí das famílias muito ricas, dessa situação que acontece, é tudo real. Acontece. As mulheres na Coreia, tradicionalmente, é pior que os caras. O cachorro da casa era mais bem tratado que eu. Mas é cultura. É cultural. E as mulheres, eu tenho 55, as mulheres que têm 45 fizeram greve. Não casamos, porque não queriam se submeter. E aí começou a grande preocupação, porque segundo os estudos, em 100 anos a Coreia iria acabar por falta de coreanos. Porque não? Agora estão colocando incentivo, quanto mais fazendo incentivo, né? Filhos, menos imposto, desconto de imposto para o carro, dá incentivarem. Realmente é uma história É. até comovente. É. Né? Dona Su já passou uns pedaços. Não aí, foi pedaços. por acaso que eu tive 12 anos de depressão, porque depois que eu passei e me firmei na procuradoria e passei do estágio probatório de 3 anos, eu estava com a sobrevivência garantida e aí eu baixei a guarda. E aí seguiu-se os 12 anos de depressão. A infância que não foi fácil, porque meus pais, além do gênio forte, muito rigorosos, tinham que sobreviver. E eu que cuidava da casa, eu que cuidava dos meus irmãos, depois eu comecei a trabalhar nas lojas. Então, e depois veio o casamento, que foi um desastre. Então, foram 12 anos de depressão. E, recentemente, pânico e burnout por causa do trabalho. Mas venci, estou aqui. Venceu e venceu muito bem. Muito bonito a senhora vencer. Eu fico comovida, porque a minha história de vida inspira as lindinhas e lindinhos. Essa semana, eu recebi uma mensagem no direct de uma lindinha que passou num cargo muito difícil e concorrido num grande banco do Canadá. E ela falou: Dona Su, a senhora foi inspiração para mim. Eu até me emociono. Como é que minha história pode incentivar a esse nível as pessoas? Então, valeu o que eu passei, porque as minhas experiências estão servindo para, enfim, colocar as mulheres para se tornarem protagonistas da sua vida e não ficar só nos bastidores. Sensacional. Era isso que eu ia perguntar exatamente. Como a senhora se sente sendo essa pessoa que inspira muitas pessoas? Não é? Essa senhora recebeu o relato, mas pode ter certeza que tem muitas que não chegam a falar ou mandar mensagem, mas a senhora é a fonte de inspiração. Para mim é uma surpresa, uma grata surpresa. Aliás, eu até assusto com a intensidade que as pessoas demonstram carinho. Então é uma terapia para mim. No início que eu comecei a fazer as gravações, meus vídeos eram longos, de 4, 5 minutos. E as pessoas falaram: seu conteúdo é bom, mas é muito comprido. E eu fui diminuindo. Agora está dando menos de 1 minuto ou no máximo 2 minutos. E eu acho que eu tive um alcance maior, porque eu abordo, ao invés de abordar tudo que eu tenho para falar, eu vai em pontos específicos que tem uma continuidade mais alternada. Perfeito. A maior libertação que eu senti foi conseguir fazer em 4 vídeos sobre alienação parental, que eu falei a história do Gabriel. E como eu consegui criar o Gabriel, que tinha todos os motivos, eu e ele, de ser amargurado pelo abandono do pai. Eu consegui criar o Gabriel sem raiva do pai. Isso é a melhor coisa que existe na sua. E consegui passar isso para o vídeo. Eu estava muito nervosa no dia do post. Eu perdi a voz. Quando eu consegui mostrar todos os posts, eu me sentia pequena sereia, pegando a voz de volta. A
senhora já teve algum problema ou sofreu algum tipo de preconceito vivendo no Brasil? Mas a vida inteira. O patinho feio, que descobriu que era cisne depois que cresceu. Mas durante a infância e a adolescência foi discriminado e se sentia com baixa autoestima por ser diferente. E quando eu cresci, no casamento, eu não era coreana para eles, eu era brasileira. E no Brasil, eu sou coreana, não sou brasileira. E tive alguns episódios de preconceito por eu ser mulher na procuradoria. Vou contar um caso sem citar nomes. Teve um problema enquanto eu era chefe. Teve uma reunião com todos da Profis e a pessoa que se sentiu atacada, se sentiu lesada, eu estava na ponta da mesa de reunião, na sala da procuradoria, da procuradora-geral, então a mesa enorme e todo mundo sentado, ele de pé, com a mão nos bolsos, indo para lá e para cá, e falando. Quando ele terminou de falar, eu falei, senta e fala baixo. Quando eu falei para minha psicóloga, ela falou, sabe por que ele estava de pé e andando para lá e para cá? Porque ele estava mostrando o símbolo fálico. Ele estava esfregando na minha cara o sinal de poder. E eu, sem querer, sem saber, nunca que eu ia imaginar, eu enquadrei. Senta e fala baixo. E ele sentou e falou baixo. E ao longo de 2 horas de reunião, mas a procuradoria, para ser sincera e fazer justiça, é um lugar privilegiado. Porque esse machismo não é institucional. Inclusive, no meu concurso, os 5 primeiros lugares foram mulheres. Uau! O engraçado foi que um dos concursos eu fui examinadora de processo tributário e passou muito homem. Aí os meus amigos mais íntimos, só passou cueca nesse concurso. É culpa da sua. É a sua que selecionou só homem. Mas sofri sim por ser mulher. Outra coisa que eu estou lembrando, quando o pai do Gabriel foi embora, veio maciçamente a culpa para cima de mim. Eu ouvi até, inclusive meus pais, que ele tinha ido embora porque eu era muito inteligente. Alguém merece ouvir isso? Não. E aí, o que eu fiz? Meu filho vai sofrer discriminação na sociedade coreana. Eu desliguei. Não participei nem da sociedade coreana de Brasília, nem em São Paulo. Justamente para o meu filho não sofrer preconceito. E deu certo. Eu era muito criticada por não participar dos eventos da embaixada em função do meu cargo. Então, que eu tinha que prestigiar por ser autoridade. Eu não vou. Eu tenho autoridade para não ir. Não quero. E aí eu só voltei a frequentar quando meu irmão foi eleito presidente da associação. Aí eu tinha que prestigiar, porque seria um desprestígio muito grande para o meu irmão. E o Gabriel já era grande. Falando de diferença cultural entre Brasil e Coreia, o que a senhora acha mais chocante? Uma coisa só assim, não, isso aqui eu acho realmente gritante entre tudo. O resto se releva, mas essa... O machismo, na minha geração, era uma coisa de louco. Era inimaginável. Mais antigamente, a mulher não podia colocar a cara na rua. Minha ex-sogra era assim, ela só ficava em casa. Ela não ia para feira, não ia para supermercado. O pessoal da rua não conhecia o rosto dela. No meu foi um pouquinho melhor, mas não foi tanto, não. Eu também não saía de casa. O único escape que eu consegui foi estudar na Universidade de Seul, estudar coreano. E melhorou mais com a geração próxima da minha, uma revolução silenciosa, não combinada, mas que as mulheres, não vou cuidar da minha carreira, não vou ter filhos e não vou me submeter à humilhação da família do homem. E aí fez essa revolução e hoje está bem melhor, mas ainda continua
Tem outra, eu sou cheia de história. Tem a comissão, o Comitê de Unificação das Coreias do Sul e do Norte. Aí o embaixador, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, mandou os nomes, só homens. E a Coreia falou, tem que ter mulher. E aí eu entrei pela cota. Eu entrei pela cota, porque eu não tinha sido indicada. E eu entrei pela cota feminina e continuo lá até hoje. Vão prorrogando a minha função de conselheira. Só tem a senhora de mulher? Lá? Aqui em Brasília só. Aqui Manda são aí, 3. Manda nas almaradas toda. São 3 vagas de Brasília. Eu sou a única mulher. Quais foram os maiores desafios que já enfrentou na vida? O vestibular, o concurso e a criação do Gabriel Solo. Gabriel deu muito trabalho quando era Não. Se não falasse que ele tinha recém-nascido em casa, ninguém sabia. Ele não chorava para dormir, nem para acordar, quando estava sujo, quando estava mijado, quando estava com fome. O pai dele achou que ele tinha defeito. Aí, quando foi tomar a primeira vacina com 1 mês, aí ele abriu o berreiro. Ah, minha criança é normal. E ele não era nunca deu birra em supermercado. E uma história comovente que eu acho, de cumplicidade, de parceria. Eu não tinha passado no concurso, eu não tinha dinheiro. E chegou o Dia das Crianças. A gente foi para o supermercado e aí eu falei, o Gabriel, escolhe todos os presentes que você quiser. E ele colocou 7 caixas no supermercado. E aí eu falei, agora escolhe um para a gente levar. E ele pegou um e saiu feliz da vida. A gente sempre foi muito cúmplice. Eu me esforcei muito, mas o Gabriel se esforçou também. Muito bom. Essa cumplicidade eu acho que é essencial na vida. Talvez essa parceria e essa cumplicidade tenham feito vocês conseguirem chegar a nossa união esse ponto de hoje, de amizade. Vocês estão vivendo, de amizade, com tantas dificuldades que passaram, mas vocês conseguiram vencer e venceram bem. O pai dele nunca mandou uma meia de presente. Nunca mandou 1 centavo. Como é que pode? Com 2 anos e meio, o Gabriel perguntou, na Coreia não tem telefone, não? Tipo, meu pai não me liga. Na Coreia não tem telefone? Aí eu, não pode mentir para a criança. Aí parei de falar. Porque antes, até 2 anos e meio, eu dava um lápis, que papai mandou. Aí manda tanto presente e não fala comigo. Aí eu, não pode mentir para a criança. Aí com 4 anos, meu pai levou ele para pescar. Gabriel, cadê seu pai? Morreu. Aí ele me ligou. Você falou que seu pai morreu, eu tá doido? Daqui a pouco o pai aparece vivinho e eu vou sair como mentirosa? É claro que não. Aí eu aprendi, não pode não falar do pai. Aí eu comecei a falar só bem. O seu dedo mindinho é igual papai. Você gosta de massa, seu pai adorava massa. Então eu dei só referências positivas. E quando ele fez 16 anos, o pai voltou. Só com referências positivas que eu dei. E aí, o príncipe encantado que ele tinha na cabeça de pai, ele pôde ver quem era o pai. No dia que ele chegou, o pai do Gabriel, ele falou, mãe, volta com meu pai. Aí ele, sabe o que é, mãe? Eu queria muito saber como é uma família normal, pai, mãe e filho. E eu tentei voltar. Com 6 meses, eu vi que ele não tinha mudado nada. Aí chamei o Gabriel. Gabriel, eu tentei de todo o meu coração, mas seu pai não dá. E ele falou, mãe, eu tô vendo, meu pai não dá. Ele reprovou o ano, perdeu o ano. O pai encantado foi desconstituído porque ele viu. Mas está tudo superado, tá? Eles têm contato? Nenhum. O pai dele ficou 6 anos aqui. Nos 3 primeiros anos, ele se encontrava no aniversário para jantar. Ele almoçava comigo, ele jantava com o pai. Como gosta de passar o seu tempo livre hoje? Plantinha. E adoro ler no meu ninho, aqui no cantinho zen. Uau! É o que eu gosto. A senhora indica algum livro
específico? Assim, O Milagre da Manhã. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Esse livro incentiva você, porque você não tem tempo. Nenhuma mulher tem tempo. É menino, é casa, é trabalho. Ele incentiva você a acordar 1 hora mais cedo para você dedicar a você, ao seu desenvolvimento pessoal. E eu, em termos emocionais, de inteligência emocional, dei saltos, pulei de andares. Não é subir degrau, não. Eu fui pulando de andar. Foi um divisor de águas. Depois a Equação do Milagre, que é do mesmo autor. E depois disso não parei mais. Qual a sua comida preferida? Prato fundo. Tudo. Desde que seja muito. Foi ótimo. Minhas amigas olham, você come igual pedreiro. Eu como, né? Tem algum hobby que não abre mão? Plantinha e leitura. Associação dos Planos de Saúde que não queriam pagar ISS. E o advogado era Sacha Calmon, que é o autor que eu aprendi tributário. Meu Deus! Eu aprendi tributário por esse homem, como é que eu vou lutar? Mas eu falei, não, plano de saúde é caríssimo, tem que pagar imposto. Fui. Eles foram até o Supremo e eu ganhei. Outra coisa foi cartórios, que não queriam. Cartório ganha rios de dinheiro. Não queriam pagar ISS, caiu na minha mão. Eu, não vai pagar. E aí, terminou o processo no Supremo e eu soube, por uma pessoa fora da área de procurar, ele era do cartório. Aí ele, pois é, eu vi um processo que você atuou, outros cartórios. O que deu? Você ganhou. Cada vitória dessa é uma sensação. Nossa, não, porque tem uns que você fala, pra cima de mim, não. Tem uns que você acha, não vai dar, mas dá. Outra coisa que é interessante, estacionamento de aeroporto. Eles ganham uma grana louca. Demais, né? E eles entraram aqui em Brasília para não pagar imposto de IPTU, porque eles estavam em área pública, que tem imunidade, que é da União. Aí eu, para cima de mim... Eu sou Dona Su, meu filho. Para cima de mim, foram até o Supremo e eu tenho que pagar imposto. Se tem atividade monetária lucrativa, uma fortuna e não querem pagar. Se tem lucro financeiro, tem que pagar imposto. Então, eu tinha uma dedicação. E realmente é pesada. Cada feia, né? processo, um processo difícil, mas a quantidade era muito grande. E eu não conseguia fazer de qualquer jeito. E aquilo foi me angustiando, porque eu já não estava conseguindo entregar um trabalho como eu gosto, no meu padrão de qualidade, de excelência, por causa do volume. Faz qualquer coisa. Não faço. Assina aí sem ler. Não assino. E isso foi se acumulando. Então, a grande luta que eu passei nos últimos 5 anos foi o burnout e o pânico. E agora o ninho vazio. Se tivesse uma máquina do tempo, para onde e quando a senhora voltaria? Se pudesse voltar, em que situação a senhora... Eu já me fiz essa pergunta. Eu casei muito errado. Mas eu acho, hoje, no auge dos meus 55, que se eu não tivesse passado esse perrengue que eu passei na infância, na adolescência, na vida adulta e na criação do Gabriel, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E eu acho que todas as coisas, eu não costumo me emocionar assim, que todas as coisas que eu passei me fizeram ser o que eu sou hoje e contribuir de alguma forma com vocês. Eu questionava muito a Deus, por que eu estou passando por isso? Eu achava tão injusto, porque eu fiz o meu máximo para manter o casamento. Eu fiz o meu máximo para ser uma boa filha, para ser uma boa mãe, dentro das minhas forças. E eu me achava injustiçada por Deus. Mal sabia eu que Deus queria me usar para edificar tantas pessoas. Verdade. Não, às vezes as coisas acontecem, a gente não entende, mas lá na frente essa resposta vem. E a sua resposta chegou. Hoje eu sou muito feliz. Graças a Deus. E essa sua felicidade, ela contagia muita gente. Pode ter certeza que tem muita gente do outro lado
que simplesmente é apaixonado pela senhora. Às vezes comenta, né, alguma coisa assim, nossa, dona Su, eu sou apaixonada por ela, ela é uma pessoa Eu maravilhosa. não tenho hater. Olha, Eu não tenho. Teve uma seguidora que falou, incrível, essa mulher não tem hater. é raro, né? É muito Sempre raro. tem alguém para falar Mas alguma coisa para muito, tentar. muito raro. Mas eu não respondo. Dá Ah, vontade. tá. Mas eu não respondo. É. Aí as outras seguidoras Fazem isso. respondem Já por mim. responde, não precisa nem dizer nada. Existe algo que já fez por alguém, ou que alguém fez pela senhora, que tenha lhe marcado muito? Nossa, meus professores. O Claret, professor de biologia, foi o primeiro deles. Um professor falou, eu corto meu dedo mindinho se a Su passar na UNB. E aí eu fui chorando falar com o Claret, que era o meu professor de biologia. Eu não acho isso. Eu tenho certeza que você vai passar e não é só passar. É nas primeiras colocações. O segundo professor foi na faculdade, no início da faculdade. Ele era o filtro do direito. 50% ele reprovava, 40% dava MM, que é o médio. 10%. Não, 9% MS e 1, no máximo 2, a nota 10 SS. E ele corrigindo minha prova, a monitora estava lá. Ele, engraçado, essa moça não é brasileira, mas escreve com poucos brasileiros. Eu, que até então estudava para passar no direito, eu passei a estudar para saber. E aí minhas notas, que eram MS, passaram todas para SS, porque eu não estudava para passar, eu estudava para saber. Dando sua inspiração, pronto, eu tô repetindo isso aqui 1000 vezes, tô ficando repetitiva, mas não tem como ser diferente. Eu preciso falar, porque se não falar eu vou ficar engasgada. Eu preciso dizer. Como é ser mãe do Gabriel Kim? É maravilhoso. Foi o presente que Deus me deu. E na minha lápide, quando eu me for, parafraseando Cortella, e eu me vou, e você também. Sim, mas O vai que, demorar muito. o que será escrito na minha lápide é Su Yun Yang criou Gabriel sem raiva. Eu não pedi pensão pro pai do Gabriel, apesar de milionário, porque ele me ameaçou quando o Gabriel era pequeno, enquanto a gente estava juntos, que caso a gente se separasse, ele ia raptar o Gabriel e levar para a Coreia. E se levasse, eu não ia pegar de volta nunca, porque lá a guarda sempre do pai, pelo menos naquela época. Aí por isso que eu deixei, não cutuquei tigre com vara curta. Eu não quero pensão, eu me viro. Mas por isso que eu não precisei. E deu tudo certo. Não, acho que essa positividade, essa coisa de nunca colocar os filhos contra os pais, acho que isso aí pode ficar realmente como uma forma de mostrar, né, para as outras pessoas que passam pela mesma situação. Ah, mas o pai tem responsabilidade? Claro que tem, a gente sabe que tem, e ele também sabe. Mas nem sempre eles cumprem. E nós, como mães, sempre vamos segurar essa situação. É porque mãe é guerreira, ela vai segurar com unhas e dentes as suas crias. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas você consegue. Consegue. E o retorno vale a pena. O reconhecimento, o Gabriel tem reconhecimento. Tem, muito. E ele fala isso o tempo inteiro, é uma coisa que ele deixa muito exposto e que a gente acha muito legal, muito bonito esse reconhecimento que ele procura deixar público o tempo inteiro. Isso realmente é maravilhoso. Dona Su, a senhora está de parabéns, mais uma vez. Não tem como dizer outra coisa que não seja parabéns. A senhora é merecedora de tudo que a senhora tem e está vivendo hoje, porque não foi fácil. Aqui a gente conheceu um pouco mais da sua história, eu já sabia, mas a senhora acabou entrando um pouco mais na sua intimidade e realmente é emocionante e de parabenizar. Lindinhas e lindinhas. Eu sou vencedora aos 55. Você, minha seguidora e seguidor, que está na faixa dos 30, 40, é luta, mas vale a pena. A sensação do sucesso pessoal, profissional, financeiro, de saúde, de reconhecimento, não tem preço. Prossiga, persiga, você vai conseguir.
Agora, dona Su, uma brincadeirinha, tipo um bate-bola. Ah, tá. Eu vou falar uma frase, uma palavra, e a senhora me responde com uma palavra. Ó, é difícil, porque eu falo Eu adoro, comer, eu não suporto, arrogância, eu não respeito, mentiroso. eu tenho profundo respeito por Pessoas que falam e vivem o que falam. um sonho de consumo. Ai, tem tudo. Eu tenho tudo Graças que eu a quero. Morro de rir quando? Quando o Gabriel faz gracinha, mas eu acho que eu morro de rir. E ele adora, né, fazer gracinha. Nossa, quando tá no meio de amigos, ele tem cada tirada. Dá pra ver pelos vídeos que ele Sim, fazia comigo. Sim. Ele assim, Encantada com aqueles vídeos que ele fazia. assim, Tinha uns que eu ficava, ai, dona Su deve ter ficado muito... Teve um- brava. É, Não, nenhum deles. Nem quando ele jogou água na senhora uma vez, lembra que eu Não, falei, ai, se fosse comigo, eu saí correndo atrás dele. não, eu saio correndo, mas é tudo brincadeira. Não fico com raiva, não. E a senhora gosta de ler, já disse, já tem de O Gabriel também. gosta. Nós não tínhamos televisão até ele fazer 9 anos de idade. Era 8 horas da noite, tudo meia luz, deitado na caminha, um do lado do outro, lendo. 9 horas, desligava e íamos dormir. Até os 9 anos não teve. Aí depois tinha o videogame, não teve. Já era. O que menos gosto em mim. Essa sensibilidade. Eu sofro muito, eu me emociono muito, eu tomo as dores muito, eu sugo. E isso me cansa, isso me debilita. Eu queria sempre ter uma casca mais grossa. Uma proteção. O que mais gosto em mim? Justamente o que eu não gosto. O meu acolhimento, a minha empatia, a minha capacidade de fazer rapport, porque eu sinto que a pessoa se sente aconchegada, assim, se sente entendida. Na verdade, o que mais me consome é o que mais me faz feliz. É uma contradição. Uma contradição. Uma palavra que te define. Amor. O que mais posso dizer? Só que encerramos assim a nossa entrevista com a nossa maravilhosa Dona Su. Gente, essa entrevista de hoje foi assim mais que especial. Foi uma entrevista que já vinha sendo agendada já há um Desde o tempo, ano passado. desde o ano passado, mas aí não batia as coisas, as datas e foi. Mas, enfim, deu certo. Conheci Dona Su pessoalmente e olha, vou dizer a vocês, quem tiver oportunidade não vai se arrepender. Dona Su, muito obrigada, de verdade. Obrigada, Renata. Suas perguntas, eu te agradeço que suas perguntas me proporcionaram eu me abrir, eu me expor que num, 2 minutos do Instagram não dá. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.